Cadastro de Contribuintes de Outro Município, o CEPOM. O que é o CEPOM? O CEPOM é o Cadastro de Contribuintes de Outros Municípios e é um cadastro destinado às empresas prestadoras de serviços que estão sujeitas ao ISS, que emitam notas fiscais que sejam autorizadas por outros municípios. Os municípios que implantam o CEPOM justificam a sua utilização para a manutenção dos direitos dos contribuintes efetivamente localizados em seus territórios e também para incentivar a livre concorrência entre os municípios, entre os contribuintes dos municípios que se encontram fora deste município. Na verdade, se você for observar bem a questão, não passa de uma medida para evitar com que determinados contribuintes que, tendo localização nos municípios que exigem o CEPOM, se utilizem de manobras para diminuir a sua tributação pelo ISS, fazendo cadastros de contribuintes, cadastros como contribuintes em municípios vizinhos, municípios próximos às cidades que implementam o CEPOM, e desta forma conseguindo, muitas vezes, com esse subterfúgio de se utilizar de cadastros em outros municípios, em municípios vizinhos, conseguem diminuir o percentual de ISS pago. Então imagine um grande município cujo ISS é geralmente na alíquota de 5%, tendo municípios vizinhos com alíquotas menores e a menor alíquota de ISS possível para ser utilizadas pelos municípios é de 2%, então imagine que aquele determinado prestador de serviço faz um cadastro, digamos, fictício no município vizinho e com isso consegue uma alíquota menor de ISS quando efetivamente esse prestador de serviço está estabelecido naquele grande município que tem uma alíquota maior. Então, para evitar essa manobra que acaba evadindo as rendas, o município, principalmente os municípios de grande porte e que fazem parte de grandes regiões metropolitanas do Brasil, vem implantando esse sistema do CEPOM para garantir a sua arrecadação. O objetivo declarado da implementação do CEPOM é verificar a localização de fato do contribuinte que presta serviço sujeito ao ISS para o município que exige o CEPOM. Ou seja, verificar se o prestador de serviço que habitualmente presta serviço naquele determinado município, que presta serviços para pessoa jurídica localizada em município que implementa o CEPOM, de fato está localizado em município próximo ou em outro município que não seja o município que efetivamente está localizado a pessoa jurídica. Nesse caso, imaginem o seguinte: os municípios passam a exigir de todos os municípios, de todos os contribuintes de qualquer município que seja em território brasileiro, o cadastro no CEPOM, quando deveria, na verdade, utilizar esse cadastro para se prevenir do subterfúgio de cadastro em municípios próximos. Mas por uma questão de isonomia no tratamento de todos os contribuintes, terá que exigir, na verdade, a apresentação do cadastro do CEPOM de todos os contribuintes, seja de qualquer município. Ou seja, o município não pode simplesmente estabelecer que o CEPOM tem que ser adotado pelos municípios de sua região metropolitana ou de região próxima ao seu território. Ele tem que estabelecer, por uma questão de isonomia, o cadastro de prestadores de outros municípios para qualquer que seja o município em território brasileiro que se encontre esse prestador de serviço. Os principais municípios que exigem o CEPOM até agora são os seguintes: o município de Curitiba, o município de Porto Alegre, o município do Rio de Janeiro, onde é chamado de CEPOM com E, o CEPOM, não é? E São Paulo, que foi o primeiro a implementar o CEPOM.
Quem deve se cadastrar no CEPOM? Todas as empresas estabelecidas em outro município que emitam notas fiscais autorizadas pelo município onde eles têm registro no cadastro de contribuintes e que prestem serviços a pessoas jurídicas localizadas nos municípios que exigem o cadastramento no CEPOM. O que diz a Lei Complementar 116 de 2003 a respeito do local onde se deve recolher o ISS devido pelo prestador de serviço? A Lei Complementar 116 de 2003 é a que dispõe sobre a incidência do ISS cobrado pelos municípios. Diz ela no seu artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas dos incisos 1º a 22. Esses incisos vão dizer que o ISS vai ser devido em local distinto dos municípios que se encontra cadastrado o prestador de serviço. Esse dispositivo do artigo 3º coloca exatamente quais os serviços prestados que então não há necessidade de a implementação do CEPOM por parte do prestador de serviço, ou seja, que não há necessidade do prestador de serviço fazer o seu cadastro no CEPOM. Por que isso? Porque se, por exemplo, quanto à seção de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, onde o ISS é devido ao local da instalação dos andaimes, palcos e coberturas e outras estruturas, não há necessidade do prestador deste tipo de serviço realizar o cadastro no CEPOM, já que o ISS deverá ser recolhido, conforme consta no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, para o município onde serão executados efetivamente os serviços, e não para o município onde seria cadastrado o prestador de serviço. Então cai por terra qualquer subterfúgio que o prestador de serviço tentaria ao se cadastrar em outros municípios para tentar diminuir a alíquota paga do ISS. Então, esse tipo de serviço e a legislação de cada CEPOM, de cada um dos estados, vai determinar quais são os serviços que não necessitam do cadastro no CEPOM quando prestados por contribuintes de outros municípios, ou, por outro lado, vai dizer quais são aqueles que necessitam, evidentemente deixarão de fora da necessidade do cadastro no CEPOM essas prestações de serviços que, conforme a Lei Complementar 116 de 2003, terão o ISS recolhido para o município onde realmente acontece a prestação do serviço. É o caso de outras prestações de serviço, podemos citá-las aqui, vamos passar por elas. As prestações de serviço ligadas à construção civil e ao acompanhamento e fiscalização de obras de construção civil, cujo ISS é devido para o local onde é executada a obra. As prestações de serviço de demolição, onde o ISS será devido ao local onde será executada a demolição, também não exigem o cadastro de CEPOM no município do tomador do serviço. É o mesmo caso da reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, que também será exigido do local onde é executado efetivamente o serviço, dispensando a necessidade de CEPOM do prestador do serviço localizado em outro município. O mesmo ocorre com uma série de outros serviços. Vamos visualizá-los rapidamente. É o caso também da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, que tem o ISS devido no local onde é executado o serviço e, portanto, dispensa o cadastro no CEPOM dos contribuintes de outro município.
É o caso também de limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros, públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. O mesmo se aplica para serviços de decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza de agentes físicos, químicos e biológicos. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. Também para serviços de limpeza e drenagem de rios, portos, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres, não haverá necessidade de cadastro no CEPOM. O mesmo acontece para guarda e estacionamento de veículos terrestres, automotores, de aeronaves e de embarcações. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, onde o serviço vai ser prestado, vai ser considerado prestado e, portanto, o ISS recolhido em favor do município onde se encontram os bens ou do domicílio das pessoas vigiadas, seguradas ou monitoradas. Também não se aplica a necessidade do cadastro no CEPOM no serviço de armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. Nos serviços de diversões públicas, lazer, entretenimento e congênere, que consta do item 12 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, com exceção do subitem 12.13 desse item, que diz a respeito a serviços de produção mediante ou sem encomenda prévia de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres, com exceção desse subitem 2.13, todos os serviços elencados no item 12, serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres, estarão dispensados do CEPOM. Então, no caso do item 2.13, não há como dispensar, não é? Pela característica do serviço prestado, não há como dispensar. Então, esse tipo de serviço precisará fazer o cadastro no CEPOM. Também não há necessidade de cadastro no CEPOM dos prestadores de serviços de transporte de natureza municipal. Porque quando você tem o serviço de transporte de natureza municipal, lembramos que este serviço está sujeito ao ISS. Então, quando o serviço inicia-se e termina no mesmo município, é cobrado ISS e esse ISS será devido para o município onde ocorre a prestação do serviço, onde ocorre o serviço de transporte. O serviço será considerado prestado e, portanto, o ISS devido ao município em que inicia-se e termina o serviço de transporte. Lembrando que os serviços de transporte que iniciam em um município e têm término em outro município, não há que se falar em ISS, porque esses serviços estão sujeitos à incidência do ICMS. No fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários contratados pelo prestador de serviço, o ISS é devido ao local do estabelecimento do tomador da mão de obra, ou na falta do estabelecimento onde estiver domiciliado. Isso significa que não há necessidade nos serviços de fornecimento de mão de obra de se fazer o cadastro no CEPOM. O planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres também não suscita dos seus prestadores localizados em outros municípios o cadastro no CEPOM, exatamente porque o ISS já é devido para esse município onde ocorrem as feiras e onde são organizadas as feiras, exposições e congressos, do qual se exige o ISS, então, para aquele município. Os serviços de portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários também não exigem cadastro no CEPOM, exatamente porque o ISS já é devido para o município onde os terminais, os portos e os aeroportos estão localizados.
na prestação desse serviço. Os serviços de hospedagem também não exigem, obviamente, o cadastro no CEPOM, já que os prestadores de serviço, pela natureza intrínseca do serviço prestado, localizam-se efetivamente nos municípios fora daqueles municípios que exigem o CEPOM. Então imagine, seria absurdo, não é? Um prestador de serviço de outro município emite uma nota fiscal para uma empresa ou para uma pessoa jurídica localizada no município que exige o CEPOM e ter que comprovar que efetivamente aquele hotel está localizado no município que autorizou a emissão daquela nota. Então, não há necessidade nenhuma de hotéis localizados em outros municípios realizar o cadastro no CEPOM. O não cadastramento do contribuinte de outro município no CEPOM do município que o exige implica na retenção do ISS por parte da pessoa jurídica que contratou este contribuinte que não possui cadastro no CEPOM. Então, para evitar sofrer a retenção do ISS em favor do município que exige o CEPOM, é que os prestadores de serviços de outro município devem se cadastrar no CEPOM daquele município para o qual eles se organizam para prestar serviço para pessoas jurídicas. Há necessidade de que seja comprovado o efetivo cadastro do prestador de serviço de outro município no CEPOM do município que o exige, exatamente para evitar que sofra essa retenção, que seria indevida. E por isso, o prestador de serviço localizado em outro município deverá comprovar para a pessoa jurídica contratante do serviço localizado no município que exige o CEPOM, deverá ser comprovado para esta pessoa jurídica a efetiva matrícula do prestador de serviço de outro município no CEPOM. O que não exime que as pessoas jurídicas que estejam estabelecidas nos municípios que exijam o CEPOM, de verificar, e essa verificação pode ser sempre feita dentro do cadastro do CEPOM, no ambiente do site da Secretaria de Fazenda do município que exige o CEPOM, lá ele poderá, a pessoa jurídica contratante do serviço de prestador de serviço de outro município, poderá verificar a regularidade do cadastro desse seu prestador de serviço. Se o prestador de serviço não esteja capacitado a comprovar a sua inscrição no CEPOM, ou se a pessoa jurídica, ao consultar o CEPOM de seu município, não comprovar que aquele seu prestador de serviço de outro município está inscrito no seu CEPOM, então deverá, essa pessoa jurídica, contratante, deverá, de fato, realizar a retenção do ISS sobre o serviço prestado, sobre o valor cobrado pela prestação do serviço de contribuinte inscrito em outro município. A responsabilidade de verificação no cadastro do CEPOM da inscrição do prestador de serviço localizado em outro município aplica-se a toda pessoa jurídica que esteja localizada no município que exige o CEPOM, mesmo que essa pessoa jurídica não seja contribuinte do ISS. Pessoa jurídica localizada em município que exige o CEPOM deverá fazer essa verificação e, caso não possa comprovar a correta e efetiva matrícula, digamos, do contribuinte de outro município no CEPOM, deverá fazer a retenção. Frisando novamente, mesmo que este contratante do serviço, pessoa jurídica, não seja contribuinte do ISS. Obviamente, e como já é tratado na legislação, apenas as pessoas jurídicas estão responsáveis por esse tipo de retenção. Ou seja, pessoa física que contratar contribuinte de outro município não está obrigado a fazer verificação no CEPOM e
tampouco fazer qualquer tipo de retenção de ISS. Então, essa questão de se fazer o controle do cadastro do CEPOM ao contratar um prestador de serviço de outro município, cabe somente à pessoa jurídica, não cabe à pessoa física contratante de serviços. Comprovado que efetivamente o prestador do serviço não possui cadastro no CEPOM, a pessoa jurídica deverá então fazer a retenção do valor do ISS devido para o município, de acordo com a alíquota que o seu município estabelece, e fazendo a dedução do valor alcançado através da aplicação dessa alíquota sobre o valor total do serviço prestado, ele deverá fazer o pagamento ao seu prestador de serviço já deduzido o ISS que a pessoa jurídica contratante deverá recolher em favor do seu município, pela falta do CEPOM, pela falta do cadastro no CEPOM deste contribuinte. Claro, sempre observando a questão de outras retenções de outros tributos, imposto de renda, INSS, conforme o caso, que também influirão no valor líquido a pagar ao prestador de serviço por parte da pessoa jurídica contratante. Então, regra geral, a pessoa jurídica contratante do serviço deve observar, para fins de retenção, a alíquota do ISS inerente à prestação do serviço que está sendo contratado, estabelecida por seu município. Regra geral. Vamos ver mais adiante que essa regra não se aplica quando o prestador de serviço localizado em outro município é optante pelo Simples Nacional. As legislações municipais dos municípios que exigem o CEPOM não determinam e não poderiam de fato determinar que os contribuintes localizados em outros municípios que venham a sofrer a retenção devido à falta de cadastro no CEPOM indiquem essa retenção em suas notas fiscais. Porque quem vai regulamentar a emissão de documentação fiscal por parte do prestador de serviço é o município onde ele efetivamente está cadastrado. Então, mesmo que haja retenção, não se pode exigir desse prestador de serviço que faça a anotação da retenção em seu documento fiscal. E, por outro lado, também não se impede a retenção do ISS exigido de acordo com a legislação do CEPOM quando não há indicação dessa retenção na nota fiscal de serviços do prestador de outro município. No final das contas, o prestador de serviço localizado em outro município deve também obedecer, quanto à emissão de documentação fiscal, o que está determinado pela legislação do seu município, ou seja, indicará ou não indicará a retenção dentro da nota fiscal, indicará o valor bruto e ou o valor líquido da prestação de serviço na nota fiscal, de acordo com a legislação do seu município. Creio que uma das grandes dúvidas do prestador de serviço localizado em outro município, que se vê diante da situação de ter que comprovar seu cadastro no CEPOM, seja quanto ao ISS que ele deve ao seu próprio município. Será que esse ISS deixa de ser exigido pelo seu município ou terá que pagar, além de pagar o ISS a seu município, sofrer a retenção no caso de não possuir cadastro no CEPOM daquele município que o está exigindo? A resposta, obviamente, não agrada aos prestadores de serviços que não possuem cadastro no CEPOM. Por quê? O fato de sofrerem a retenção do ISS em município que exige o CEPOM, por não estarem incluídos no cadastro, fará com que, além de sofrer a retenção, tenha que ser pago o ISS ao município onde esse prestador de serviço está inscrito. Porque este município, o seu município, o município onde se encontra efetivamente inscrito o prestador de serviço, não dispensará o recolhimento do ISS que lhe é devido. Nesse caso, ocorre o fenômeno da bitributação.
O que é a bitributação? Bitributação é o fenômeno do direito tributário que ocorre quando dois entes tributários cobram dois tributos sobre o mesmo fato gerador ou fato jurídico tributário. Significa na prática que, além de pagar o ISS devido ao município, recebo a retenção do ISS no município que exigiu o CEPOM e onde eu não estou cadastrado, nem como contribuinte efetivo, nem como contribuinte de outro município através do CEPOM. Mas isso é válido? É possível que se faça a bitributação, cobrar duas vezes o imposto sobre a mesma prestação de serviço? Ocorre que a Constituição brasileira ela não afasta de forma expressa a possibilidade de bitributação. Ocorre que a bitributação na Constituição brasileira, na verdade, ela é evitada através do tratamento de tributações distintas, através de uma discriminação rígida de competências tributárias. Quem é competente para cobrar determinado tributo? Isso a Constituição determina. Agora, dizer que o mesmo tributo não pode ser exigido por dois entes, isso não está expresso na Constituição. Claro que esse tipo de prática gera para vários juristas e também para vários prestadores de serviços a atenção e a necessidade até a possibilidade de se pensar numa ação judicial para evitar a retenção do ISS por parte do CEPOM. A grande vantagem em favor dos municípios que exigem o CEPOM recai no fato de que, claro, é muito mais fácil e menos dispendioso se fazer o cadastro no CEPOM, garantindo que não haja a retenção, do que você entrar numa aventura jurídica ou numa querela jurídica contra aquele município para evitar que o prestador de serviço sofra retenção se não tiver cadastro no CEPOM. Então esse é um ponto, digamos assim, que favorece a implementação do CEPOM nos municípios. Sai muito mais barato o prestador de serviço fazer cadastro no CEPOM do que ir à justiça para pedir o seu direito de não sofrer a retenção. O que ocorre quanto ao ISS fixo quando é pago desta forma, quando o município do prestador do serviço cobra, exige ou possibilita que esse prestador de serviço faça a contribuição ao ISS através de valores fixos, sejam eles mensais, anuais, trimestrais, ou seja qual o período que for. Isso evita o fato de pagar ISS fixo a seu município, evita a retenção do ISS para o prestador de serviço quando ele prestar serviço em município que exige CEPOM e esse prestador de serviço não possui o cadastro? Não evita. Então o fato de pagar valores fixos do ISS ao município onde está inscrito não exime o prestador de serviço de outro município que possui cadastro no CEPOM de sofrer a retenção. Quanto ao prestador de serviço optante pelo Simples Nacional, como dissemos anteriormente, existe aqui uma diferença no tratamento que deve ser dispensado ao prestador de serviço de outro município que não possua cadastro de contribuinte no CEPOM do município que o exige, que vai então sofrer também a retenção. Ele não está eximido de sofrer retenção de ISS. Porém, mesmo que não estejam eximidas de sofrer retenção do ISS, as empresas do Simples Nacional têm a seu favor a tratativa dada pela Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 21, que vai determinar de que forma as empresas que determinam, para as quais são determinadas, melhor dizendo, a retenção do ISS, as pessoas jurídicas que estão responsáveis pela retenção do ISS, de que forma elas farão esta retenção quando se tratar de contribuinte de outro município inscrito no Simples Nacional.
O que diz o artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei do Simples Nacional? No seu parágrafo 4º, ela afirma que a retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 31 de junho de 2003 e deverá observar as seguintes normas. Bom, a Lei Complementar 116 de 2003, no seu artigo 3º, como nós vimos, determinam para que município o ISS é devido. No caso do CEPOM, então, até pode haver essa retenção por força da legislação do município que determina o cadastro no CEPOM na falta deste cadastro por parte da empresa do Simples Nacional, prestadora de serviço de outro município. Porém, não poderá ser feita a retenção de forma distinta daquilo que está colocado nos incisos do parágrafo 4º que veremos adiante. Embora agentes fiscais dos municípios que exigem o CEPOM afirmem o contrário. Vejamos. O inciso 1º diz que a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos anexos 3, 4 ou 5 da Lei Complementar, para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao de prestação. Ou seja, a empresa do Simples Nacional, por força desse inciso do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006, a empresa do Simples Nacional só poderá sofrer a retenção com base na alíquota para a qual ele contribui dentro do Simples Nacional, que deverá, para esse fim, então, essa empresa do Simples Nacional deverá destacar, informar qual é essa alíquota para que a pessoa jurídica responsável pela retenção saiba sobre que percentuais vai fazer essa retenção. Muito embora, como já disse, vários auditores fiscais, não há nada expresso na legislação dos CEPOMs, vários auditores fiscais consultados a respeito foram categóricos em afirmar que não, mesmo sendo empresa do Simples Nacional, a alíquota aplicável na retenção do CEPOM seria a alíquota do município que exige o CEPOM. Nada mais errado. A lei complementar é soberana nos assuntos que trata a respeito do Simples Nacional. Sendo soberana, a lei complementar é uma lei infraconstitucional, está abaixo somente da Constituição, as leis complementares. Então, a Lei Complementar 123 de 2006, ela está acima da legislação do município que observa o CEPOM. Portanto, para empresas do Simples Nacional, prestadores de serviço localizadas em outro município, a retenção pela falta de cadastro no CEPOM deverá ser aquela referente à alíquota praticada no mês anterior por este contribuinte. Ao contrário do que diz a própria legislação do CEPOM, que trata de maneira genérica e não faz essa ressalva quanto ao ISS dos municípios. O inciso 2º diz que, na hipótese do serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota prevista nos anexos 3, 4 ou 5 desta lei complementar. Portanto, se for o mês de início de atividades do prestador de serviço de outro município cadastrado no Simples Nacional, ao sofrer a retenção no CEPOM, ele deve indicar na nota fiscal que efetivamente aquele é o primeiro mês em que ele se encontra em atividade para poder sofrer a retenção sobre a menor alíquota prevista nos anexos da Lei Complementar 123 de 2006 para o ISS, que neste caso atualmente é a alíquota de 0,5%, 0,5%. O inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006 causa outra exceção para a empresa do Simples Nacional que
vai sofrer a retenção do ISS devido à falta de cadastro no CEPOM. O que ele diz? Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo. Ou seja, vimos anteriormente que o pagamento de ISS fixo ao município do prestador de serviço não cadastrado no CEPOM do município que o exige, não o exime de sofrer retenção. A exceção à regra é dada aqui pela nossa Lei Complementar 123 de 2006 para a empresa do Simples Nacional. Quando a empresa do Simples Nacional, então, paga ISS ao seu município em valores fixos, não poderá sofrer retenção pelo CEPOM. Isso tem que estar aclareado para a pessoa jurídica que o contrate, para que não faça a retenção do ISS. Ou seja, prestador de serviço optante pelo Simples Nacional, localizado em outro município e que não tem inscrição no CEPOM, ao prestar serviço para pessoa jurídica localizada em município que exige o CEPOM, deverá informar a esta pessoa jurídica que paga ISS em valores fixos ao seu município e, portanto, por força do artigo 21, parágrafo 4º, inciso 4º da Lei Complementar 123 de 2006, não há possibilidade de que ele sofra retenção de ISS. O inciso 5º nos diz que, na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos 1º e 2º deste parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos anexos 3, 4 ou 5 desta lei complementar. E a maior alíquota de ISS prevista na Lei Complementar 123 de 2006, através das tabelas inseridas em seus anexos, é de 5%. Portanto, esse dispositivo vai de contra os interesses da empresa de pequeno porte ou da microempresa cadastrada no Simples Nacional, quando ela sofrer a retenção e não fizer a informação da alíquota. Porque, digamos que no município que exige o CEPOM, o serviço que ela preste é inferior a 5%. Ao não informar a alíquota praticada por ela, a prestadora de serviço, dentro do PGDAS, no Simples Nacional, ela sofrerá a retenção pela maior alíquota do Simples Nacional, ou seja, 5% do ISS. Nesse caso, estaria tendo uma desvantagem, um prejuízo. Então é altamente recomendável para todas as empresas que são enquadradas no Simples Nacional e que fazem retenção, sofrem, melhor dizendo, retenção de ISS por força do CEPOM nos municípios que exigem, que façam a indicação de qual alíquota estão praticando no âmbito do Simples Nacional quanto ao ISS, para que não sofra retenção por essa alíquota que pode vir a ser maior até mesmo que a alíquota exigida pelo município. Diz o inciso 6º que não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do município. Ou seja, o prestador de serviço de outro município, ao informar uma alíquota incorreta, uma alíquota menor do que o que ela pratica, vai ter que recolher em favor do município que exigiu a retenção o valor da diferença. O inciso 7º nos diz que o valor retido devidamente recolhido será definitivo, não sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita da prestação de serviços que sofreu retenção, não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. Isto significa que, ao sofrer retenção de ISS por força de não possuir cadastro no CEPOM do município onde localiza-se pessoa jurídica e que exija, onde localiza-se a pessoa jurídica contratante do serviço e que exija o cadastro do CEPOM, ao sofrer essa retenção, a empresa optante pelo Simples Nacional que prestou o serviço e que sofreu retenção
não tributará novamente o ISS no âmbito do PGDAS. Ele marcará essa receita no âmbito do PGDAS como receita sujeita à retenção de ISS. Desta forma, ele não pagará, ao sofrer a retenção do ISS através da legislação do CEPOM, não pagará duas vezes o ISS sobre esta receita. O prestador de serviço de outro município cadastrado como microempreendedor individual, o MEI, também representa uma exceção na questão do CEPOM. Só que a exceção para o MEI é mais ampla. O MEI, devido ao tratamento diferenciado que lhe é atribuído pela Lei Geral do Simples Nacional, pela Lei Geral das Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, não sofrerá, em hipótese alguma, retenção por parte de pessoa jurídica contratante de serviço localizada em município que exija o CEPOM. Para o recolhimento do ISS retido por força do CEPOM, a pessoa jurídica responsável pelo recolhimento deverá observar o disposto na legislação do seu município quanto a prazos de recolhimento e quanto ao cumprimento de obrigações acessórias oriundas dessa retenção, tais como a apresentação de declarações e a guarda das guias de recolhimento devidas pela retenção do ISS. O mesmo critério deve também ser aplicado quanto à documentação que será exigida para o cadastro no CEPOM, ou seja, o prestador de serviço localizado em outro município deverá verificar junto ao site da Secretaria de Finanças do município que exige o CEPOM quais são os documentos exigidos para o seu cadastro. Geralmente, eles exigem documentos que comprovem a inscrição no CNPJ, a inscrição no município da prestadora de serviço, exigirá também documentos que comprovem o efetivo estabelecimento do prestador de serviço naquele município, tal como faturas de energia elétrica, faturas de consumo de água no nome da empresa. Inclusive, serão exigidas, via de regra, fotos da fachada da empresa prestadora de serviço, fotos da porta de entrada dessa empresa prestadora de serviço, comprovando que ela efetivamente se encontra no município em que ela tem o cadastro de contribuintes. Ou seja, há pequenas diferenças quanto à documentação exigida. Via de regra, é basicamente essa documentação, mas é interessante que o prestador de serviço localizado em outro município verifique, ao fazer o seu cadastro no CEPOM, o que está disposto no site da Secretaria de Finanças do município que está exigindo esse CEPOM, para comprovar qual é a documentação que terá que apresentar. Via de regra, esse cadastro também não há necessidade de presença de representante desse prestador de serviço no local da Secretaria de Finanças do município. Todo esse processo de cadastramento é feito através da internet. Então é isso, muito obrigado e sucesso a todos.